Olá galera, tudo bom? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o tempo e o clima e seus aspectos. Vale lembrar que se a gente for analisar, são os números, aspectos e fatores climáticos. Porém, se a gente for analisar a circunferência da Terra, a gente vai ver que a Terra possui, de um modo geral, 3 zonas térmicas, onde elas são divididas em hemisfério norte e sul. As zonas térmicas intertropicais, onde necessariamente estão entre os trópicos e teriam as temperaturas mais altas. As zonas temperadas, tanto do norte quanto do sul, onde consequentemente teriam temperaturas mais amenas. E as zonas polares, Ártica e Antártica, e aonde são encontradas as temperaturas mais baixas de todo o nosso planeta. Porém, essas variações de temperatura, variações climáticas que existem aí, vão surgir em decorrência de inúmeros aspectos, como por exemplo, hoje o dia, ainda há pouco o céu estava limpinho, ensolarado, agora já tem algumas nuvens esparsas. Então, isso são características do tempo. Então, o tempo ele é um estado momentâneo da atmosfera, que ele vai poder sofrer modificações ao decorrer do dia ou da semana, frequentemente. A ciência responsável pela previsão do tempo é a meteorologia. Sendo assim, para se definir um determinado tipo de clima, a ciência responsável ou o estudioso responsável a climatologia, juntamente com o climatologista, ele deverá analisar inúmeros fatores dentro dessas variações de tempo que vão ocorrer aí. Então, sendo assim, o clima ele vai ser a sucessão habitual dos vários tipos de tempo atmosférico no decorrer de longos anos. Então, dentro desses fatores aí, o climatologista ele vai ter que analisar a latitude, onde quanto mais próximo da linha do Equador, maiores serão as temperaturas, ou seja, quanto maior a latitude, menor a temperatura. A altitude deverá ser analisada em relação às áreas do relevo. Então, à medida que a gente se eleva em torno de 180 a 200 metros, a tendência da temperatura é cair em torno de mais ou menos 1 grau. Deverá analisar também a pressão atmosférica, onde quanto maior a pressão atmosférica, ou seja, mais próximo do nível do mar, maior for essa pressão, vai ter geralmente maiores temperaturas e, consequentemente, quanto mais alto a gente estiver, a gente vai ter menor pressão atmosférica. Decorrente disso tudo aí, ainda existem outros fatores, como por exemplo a continentalidade e a maritimidade. A continentalidade vai influenciar, tanto a continentalidade quanto a maritimidade, vai influenciar os climas em relação a ele estar no interior do continente ou próximo aos oceanos, rios, lagos e mares, como por exemplo, a região centro-oeste do Brasil encontra-se dentro do continente, então o clima ele é bem mais seco devido a não ter influência de rios caudalosos ou de grandes lagos naquela região, diferentemente da região amazônica, que também possui altas temperaturas, porém possui forte influência da bacia hidrográfica do rio Amazonas. Então, consequentemente, possui uma forte influência da maritimidade, assim também como os climas litorâneos. Sendo assim também, a gente vai ter forte influência da pluviosidade, que é a quantidade de chuva medida em milímetros. A gente vai ter também influência das massas de ar, que pode ser quente e úmida ou fria e seca. As correntes marítimas, que pode ser quente ou fria. Então, esses fatores serão analisados
durante vários longos anos, que irão transformar e modificar esses diferentes tipos de clima. E decorrente desse tipo de clima que vai surgir em várias partes do mundo aí, como clima temperado, tropical, clima mediterrâneo, continental atlântico, clima temperado atlântico, clima temperado continental. Então vai sofrer essas influências aí. Então essas classificações vão surgir de acordo com esses mais variados fatores aí. No Brasil, por exemplo, na região norte a gente tem um clima equatorial, que é quente e úmido. Uma pequena parte do clima tropical. Na região nordeste a gente vai ter o clima tropical litorâneo e ainda assim o clima tropical semiárido, que é o mais quente do Brasil. Na região do interior a gente vai ter o clima tropical típico ou tropical continental. Na região sudeste a gente vai ter o clima tropical litorâneo e o clima tropical de altitude. E ainda assim a gente vai ter o clima na região sul subtropical, onde é o clima com as menores temperaturas registradas, que são registradas no Brasil. Dentro dessas variações climáticas aí, a gente vai ter variações de vegetação, como a floresta equatorial, vegetação de cerrado, que é muito comum no centro-oeste devido às temperaturas altas e o clima seco. São formadas por árvores com troncos contorcidos e com cascas grossas espaçadas uma das outras. No clima semiárido a gente vai ter a vegetação xerófila, consequentemente devido à pouca ou à escassez de pluviosidade, de água. Então essas plantas xerófilas geralmente elas possuem espinhos ao invés de folhas, possuem caules largos, esponjosos para poderem acumular água e ainda assim raízes profundas. A gente vai ter na faixa litorânea a floresta tropical atlântica devido à influência e à pluviosidade da região. Na região sul a gente vai ter duas diferenças de vegetação, que vai ser a mata de araucárias e a mata chamada de campos limpos, uma vegetação de áreas mais frias. E consequente disso também, é muito comum no norte, no hemisfério norte, a gente tem um tipo de vegetação onde ela tem nomes diferentes, como por exemplo a floresta de coníferas, ela pode ser chamada também de floresta boreal ou taiga. Isso vai depender do continente que tiver. Geralmente ela tem no continente asiático europeu, ela recebe o nome de floresta boreal ou taiga. E no continente americano ela recebe o nome de floresta de coníferas. Mas a formação dela é formada geralmente por pinheiros que aguentam altas temperaturas e consequentemente possuem as folhas chamadas de aciculifoliadas, que são folhas que têm o formato como se fosse agulha, justamente para poder não reter a neve. Ainda assim a gente vai ter na área de clima frio, que é a área de transição entre o clima temperado e o clima polar, a formação vegetal chamada de tundra, que ela é formada por musgos e líquens. Ainda assim, no continente europeu, devido à forte influência da maritimidade e por estar próximo ao mar Mediterrâneo, tanto países da Europa quanto países do norte do continente africano possuem uma forte influência do chamado clima mediterrâneo, que irá ter temperaturas elevadas no determinado período do ano e temperatura mais amena no inverno e com forte ocorrência de chuvas nessa área. Então, esse clima mediterrâneo, devido à característica daquela região, ele também pode ser encontrado em outras áreas, como na América do Sul, no sul do continente africano e também na Oceania, devido às características regionais. Ainda assim, em outros lugares a gente vai ter também o clima chamado clima de montanha, que pode ser encontrado tanto nas Américas, quanto no continente africano, quanto na Europa, quanto na Ásia, onde devido às grandes altitudes o clima vai ter características próprias,
devido à diminuição de temperatura no decorrer das altitudes. No continente africano, devido já à forte influência da pluviosidade, devido às bacias hidrográficas que tem mais no interior do continente, na África Central, é muito comum ter formações vegetais parecidas não, de características de floresta tropical, devido à umidade. E nessa área de transição aí entre a região desértica do norte do continente e na parte sul do continente, a gente vai ter as chamadas formações de savanas, que é muito parecida com o Cerrado brasileiro. E outro clima muito importante para um continente, principalmente para o sudeste asiático, é o chamado clima de monções, onde esse clima ele tem forte influência, fortes características pluviométricas e forte influência, principalmente tanto da continentalidade quanto da maritimidade. Isso em períodos do ano. Então, no decorrer do ano, no período de verão, as monções serão tanto o vento vai do oceano para o continente, chamado de monções úmidas, monções de verão. E quando chegar o período do inverno, essas monções vão ficar ao inverso. Ela vai soprar do continente para o litoral. Porém, serão com temperaturas mais baixas, vindas do clima siberiano, do norte da Rússia. Então chegará como se fosse uma frente fria para a região. Porém, o clima de monções ele é muito importante para o desenvolvimento, principalmente da agricultura, e que é muito presente nos países do Sudeste Asiático, onde se utiliza, que são os maiores produtores de arroz do planeta, utilizando o cultivo de terraceamento e de jardinagem naquela região. E também, devido a essas formações climáticas aí, a gente vai ter, dependendo dos locais, vários tipos de chuva, como as chuvas orográficas, chuvas frontais e as chuvas convectivas. As chuvas orográficas são aquelas onde as nuvens se condensam no litoral e ficam retidas em altas altitudes do relevo, chovendo ali nas encostas das montanhas, e quando ela fica leve ela atravessa esse relevo. As chuvas frontais são provenientes e decorrentes do encontro geralmente de massas de ar no verão, onde ocorre a evaporação e se formam essas nuvens, ocasionando as chuvas repentinas. E as convectivas é quando você tem o encontro de massas de ar, uma quente e uma fria, onde geralmente causam fortes ventos e chuvas ocasionais aí. Então, galera, o que eu tinha para comentar a respeito disso de hoje era isso aí, e um abraço a todos e fiquem com Deus.